Pois é, vamos agora chamar o Paulo Figueiredo. Paulo, queria destacar para você que o ministro Benedito Gonçalves, que disse hoje a frase a Alexandre de Moraes, missão dada é missão cumprida, durante ali os preparativos para a diplomação de Lula e Geraldo Alckmin, ele também já ganhou as páginas dos portais de notícias e também as redes sociais por ter dito isso aqui, ó. Acompanhe. Paulo Figueiredo. Não tem nem o que dizer, porque está vendo todo mundo junto, né, com um objetivo. É um momento simbólico ali, se não me engano, é logo antes de chamar o Lula, que ele fala, missão dada, missão cumprida, tá resolvido, esse carinho todo, mão no rosto. É uma farra, é um escárnio. É o que eu falo, tem que ter muita coragem para fazer esse tipo de coisa na frente de todo mundo, porque você está vendo, né, do ponto de vista institucional, fica uma coisa estranha, né, a subordinação do corregedor ao presidente do tribunal, né? Estranho pra caramba, né, essa subordinação expressa, assim, só falando só do ponto de vista institucional, e o carinho e o amor com um dos candidatos, né, não fica estranho, assim, do ponto de vista institucional? Ordem jurídica completamente destruída. O Fernão falou em uma conspiração, e claro, tem todos os elementos de uma conspiração, mas tem uma frase do comediante americano George Carlin, justamente falando sobre fraude eleitoral numa entrevista, que diz o seguinte: você não precisa ter uma conspiração organizada quando você tem convergência de interesses. E todo mundo que teve um papel nisso aí que a gente está vendo tinha um interesse convergente. A velha imprensa, os partidos de esquerda, claro, os artistas, as pessoas no mercado financeiro, os universitários, né, a elite intelectual, o judiciário, enfim, todo o establishment, todos estavam unidos com o mesmo interesse até o momento, que era destituir e tirar do poder o presidente Bolsonaro, custasse o que custasse, né? Mas não é esse o objetivo final. E aí tem uma frase boa, essa do Donald Trump, né? Que ele fala alguma coisa mais ou menos assim, eles falam, eles não odeiam a mim, eles odeiam a você, eu só tô no caminho deles, eu só tô no meio do caminho, atrapalhando eles. Porque no final das contas, o discurso do Alexandre de Moraes é parecido com o discurso do Lula, né? O discurso de eliminação de uma corrente de pensamento, de um grupo, que é o grupo majoritário no Brasil. Eu acho que eu ainda não posso falar aqui sobre... Acho que isso eu não vou poder falar nunca sobre fraude, para dizer quem é majoritário, quem as urnas realmente elegeram no Brasil ou não e tudo mais. Então eu vou pular esse tema. Mas nós sabemos que, independente das urnas, que não pode falar, o resultado dessa corrida não foi justo, né? Uma competição absolutamente injusta. A forma que foi conduzido o processo eleitoral não foi isonômico. Não estou nem falando das urnas, de novo. Estou falando da forma da condução, porque as urnas, não é porque eu não acho que tenha que falar não, tá? Só para você que está em casa saber. Eu não estou falando que eu sou proibido de falar das urnas. É só isso. Vocês procurem, se informem do jeito que vocês puderem se informar. Já que eu não posso falar das urnas, eu vou falar do que eu posso falar ainda, que é a questão da isonomia do processo, da condução do processo. A questão da quantidade de abusos de autoridade que vem sendo cometidos. De novo, não só durante as eleições. A perseguição dos apoiadores, sejam eles empresários, sejam influenciadores, sejam jornalistas, apoiadores do presidente Bolsonaro, elas por si só nos inquéritos inconstitucionais também fizeram parte desses atos de abuso de poder. Qual o medo dessa história? O medo é que, se esses atos seguirem impunes, só tende a ser daí para pior. E é essa ameaça que o ministro Alexandre de Moraes faz. Ele fala, já identificamos e vão ser inteiramente responsabilizados.
podemos imaginar aqui algumas das próximas vítimas, emissoras de televisão ou deputados, certos novos deputados, podem ter até a sua candidatura impugnada, né? Então, a ameaça é de piora. O que a gente pode esperar daqui para frente? Muita gente perguntando, Paulo, acabou? Paulo, e agora? Não acabou. Não acabou, só acaba quando termina. Volto a dizer para vocês. Só acaba quando termina. Hoje, o que há é a consumação. E o coronel Gerson, que não gosta que eu chame de coronel, o Gerson, meu querido Gerson, nosso colega aqui de programa, falou bem. Agora há um ato perfeito, a materialidade no ato, né? O ato é jurídico perfeito, é isso mesmo, a materialidade. A diplomação só piora a situação daqueles que cometeram crimes contra a nação. Só piora, só agrava, só materializa. Ou daqueles que prevaricaram, dos que cometeram abuso de autoridade, dos que prevaricaram, daqueles... A materialidade agora. A diferença, e uma diferença de visão e interpretação aqui, minha pro Gerson, é que o Gerson fala de seguir um passo para a impugnação. Eu acho que não há, e conversamos sobre isso, mas eu acho que não há esse caminho de impugnação e apelar justamente para os autores do crime. Embora entenda que o procurador-geral tem um papel segundo a lei e tudo mais, mas o que nós estamos vendo é um ato flagrante. Um ato flagrante. Está aí, está explícito, está expresso, está consumado. E os remédios constitucionais, entendo que são outros. E eu acho que a população entende da forma correta. A população foi muito inteligente. Ela foi para a porta dos quartéis num primeiro momento, conseguiu conquistar o coração e a mente das tropas, de quem tem, pela Constituição, a atribuição de garantir os poderes constitucionais. Depois ela foi para a porta do Palácio do Alvorada, porque entendeu que o presidente precisava liderar esse processo, conseguiu esse objetivo, fez o presidente se pronunciar e falar, e agora, nesse momento, a população tem que prestar atenção em um homem. Um homem. Que é o general Freire Gomes. Esse homem, que é o comandante do Exército Brasileiro, é o homem que, se receber a ordem para o restabelecimento dos poderes constitucionais, vai ter uma dura, e estamos falando de um homem preparado aqui, tá? Alguém que comandou as forças especiais no Brasil. Forças especiais, esses caras são casca grossa. Formação de FE no Brasil é de deixar o mundo inteiro com inveja. Alguém com experiência chefiando a inteligência. De cavalaria, eu tenho uma predileção pelos oficiais de cavalaria, o Gerson aqui, que me perdoe, ele sabe disso. Então, estamos falando de alguém que sabe jogar o jogo, sabe como essa guerra é travada, essa guerra irregular é travada, e estamos falando de uma guerra assim. Alguém que tem casca grossa e que tem um histórico no Brasil. Esse homem, se receber uma ordem, vai ter vai ter que ter coragem, de cumprir essa ordem. Estou falando aqui da hipótese de receber uma ordem, e não estou falando de golpe aqui, pelo amor de Deus. Novamente, estou falando de Constituição, garantia de poder constitucional, lei e ordem. Não estou falando aqui de golpe, eu tenho horror a negócio de golpe. Não quero ser governado por militar, não. Tá bom, já foi. Viu, Fernão? Estamos alinhados nisso aí. Mas esse homem é o homem que a população deve prestar atenção a partir de agora. Será que ele vai entrar para a história, caso seja acionado? Como disse o general Vilas Boas, caso seja acionado. O general Vilas Boas, aliás, que foi um desses homens, que quando foi acionado pela Dilma Rousseff, foi lá e se negou a agir justamente para fazer cumprir a Constituição e para fazer cumprir a lei, a ordem e garantir os poderes constitucionais no Brasil. O mesmo general Vilas Boas que, num dado momento crítico do país, com um tweet, conseguiu restabelecer ali de forma brilhante a situação, a normalidade institucional naquele momento no país. Ele diz,
Pode ser que as Forças Armadas sejam acionadas, e se forem acionadas precisam ter tranquilidade para tomar o seu processo de decisão. E eu estou dizendo aqui, da mesma forma agora, o comandante do Exército, que é uma função vital, caso seja acionado, vai ter que decidir se quer entrar para a história como herói que cumpriu o dever ou não. Ou alternativamente como covarde que fugiu ao dever. Como aquele que serviu a população brasileira, a pátria, a lei e cumpriu o juramento que fez, ou aquele que afinou por medo de repercussões internacionais, da imprensa, do establishment. Essa é a figura que nós, brasileiros todos, temos que prestar atenção nesse momento agora. O momento de falar dos outros generais passou, o momento agora é de prestar atenção nesse homem especificamente. E eu confesso a vocês, eu estou com uma enorme atenção e com o meu ouvido bastante atento para ouvir o que ele pensa, o que será que ele tem em mente. E não pensem que acabou, não. Não pensem que acabou. Tem muita gente insatisfeita e muita gente ainda disposta a lutar pelo Brasil. Eu diria que nunca antes, em nenhum momento, desde a deflagração desse processo, nós tivemos numa situação onde tanta gente estivesse disposta a impedir que a pátria seja usurpada.